Olá minha gente querida, saudação para todos vocês, sejam bem-vindos ao canal Midist. Aconteceu no tempo, acontece hoje. Meus queridos amigos, como diria o saudoso Belchior, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Essa música é bem um reflexo do que é minha vida. Sou uma pessoa simples do interior de Minas Gerais, e tenho andado pelas estradas da vida. O meu foco principal é história, eu me considero um historiador, embora na qualidade de historiador não percebo muito de política, embora como eu sou aquela pessoa que gosta de viajar pelos caminhos da história, é inevitável que nós tropeçamos nas muralhas políticas de vez em quando. Embora, minha gente, o principal protagonista desse vídeo hoje não é o cantor Belchior e nem os tropeços da história. Hoje o principal protagonista é o Jornal Expresso. Para quem não sabe, esse é um semanário, diria um jornal de vanguarda, um jornal chique, é um jornal tipo Jet Set. Esse jornal foi fundado no dia 6 de janeiro de 1973, pelo jornalista Francisco Pinto Balsemão. Portanto, um ano que antecedeu a queda do regime de Salazar. Portanto, quando esse jornal foi fundado, o governo de Salazar, o governo fascista, já estava dando seus últimos suspiros, né? Pois no ano seguinte, 1974, no dia 25 de abril de 1974, então decorreu a Revolução de Abril, que é conhecido como Revolução dos Cravos, em que o regime fascista então passou para a história. Meus queridos amigos, em se tratando disso, esse jornal, o Expresso, como eu já disse, é um jornal do Jet Set, é um jornal chique, é um jornal que custa 4 euros, portanto os jornais diários não chegam a 2 euros, né? São jornais que compram diariamente. Mas esse jornal sai uma vez por semana, é um jornal que custa 4 euros, como pode ver, é um jornal chique, né? Um jornal que traz uma bolsa de madame, né? O cavaleiro, né? O empresário, o diplomata, né? Um jornal de estilo, né? Então traz a sua bolsazinha, e esse jornal, nós vamos ver o conteúdo. Aqui nós temos a revista, temos o jornal, propriamente dito, né? As notícias nacionais e internacionais. Temos essa página toda que é economia, né? Portanto, um jornal bastante completo e traz uma revista. Hoje eu fiquei um bocado aparvalhado, ou não sei o que dizer, abestalhado ou estupidamente parvo. Quando eu vi a revista, é conhecido em todo mundo esse senhor, eu fiquei espantado quando percebi que o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro ganhou destaque na primeira página da revista semanal desse jornal. E eu, pronto, achei até interessante. Mas aqui diz o seguinte: Sérgio Moro de olhos postos na presidência. O superjuiz do Lava Jato, que se tornou o superministro de Bolsonaro, deixou o governo do Brasil, agora sonha entrar no Palácio do Planalto pela Porta Grande. Eu diria que isso aqui já é uma pré-campanha. Muito bem. A pré-campanha para o Moro, para a eleição do Moro, chegou em Portugal primeiro, antes de ela chegar no Brasil, ela atravessou a fronteira, chegou em Portugal primeiro. Essa revista aqui, essa página dessa revista, custa caro, né? Qualquer empresa, não falta empresa, grandes empresas que querem estar aqui nessa página, estilistas, enfim. Do mesmo modo, as páginas dessa revista são caríssimas, né? Então,
a notícia sobre esse senhor Sérgio Moro, ela também, como vocês podem ver, ela ocupa 2 páginas só para apresentar novamente o Sérgio Moro num país tropical, num Brasil doente em que a divisão política contaminou a saúde pública. O ex-ministro da Justiça tornou-se alvo do gabinete do ódio bolsonarista. De superministro a Judas, este é o percurso de um homem que pode vir a ocupar o Palácio do Planalto. Portanto, está lançada em Portugal a pré-campanha para a candidatura do Sérgio Moro. Então, nós temos uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, 6 páginas, portanto 6 páginas da revista dedicada ao Sérgio Moro, ao ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, que eu diria que é uma pré-campanha, mas eu fiquei toda manhã, depois que eu vi toda manhã, parvo, continuei parvo. O que esse jornal Expresso, jornal chique, como você sabe, o que esse jornal estará ganhando? Ninguém faz nada de graça, né? Um jornal para dedicar 6 páginas de uma revista. Uma página dessa aqui, gente, para colocar uma publicidade numa página dessa aqui, se eu quisesse colocar uma publicidade nessa página aqui, eu ia ter que desembolsar muito dinheiro. Portanto, essa revista abdicou-se de ganhar muito dinheiro nessas páginas, e eu continuei, tive a manhã toda, tive até azia. Normalmente eu não tenho azia assim fácil, mas tive azia, mal-estar. Depois do almoço eu fiz uma siestazinha e voltou de novo a pensar o que pode se ganhar com isso. Aqui dentro do jornal não foi diferente. Aqui nós temos as notícias do mundo, né? E aqui novamente uma página inteira, como vocês podem ver, está dedicada uma página inteira que diz: entre a pandemia e o golpe militar, Bolsonaro tenta interferir no poder judicial esta semana. Esta semana chefiou uma comitiva de empresários e ministros ao Supremo Tribunal. Portanto, essa matéria ataca com veemência o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Portanto, também essa página do jornal custa caro. Eu quero ver se tem alguma publicidade aqui nesse jornal, para nós falarmos um pouco sobre isso. Normalmente tem o app da saúde. Bom, aqui tem uma publicidade do Santander, por exemplo, né? De um banco aqui, todo mundo é conhecido. Eu não sei dizer, mas essa publicidade aqui não é de graça, né? Essa é uma publicidade de um banco. Eu depois, vamos lá ver mais aqui. Bom, até o momento eu estou vendo que há uma publicidade. Mas eu diria para vocês que há um jornal aqui, não vou falar nome, há um jornal, não vou falar nome, o Jornal Diário, para colocar uma página dessa, os bruxos, cartomantes e as tarólogas, às vezes compram a página inteira, não desse jornal, de outros jornais, e o valor de uma página dessa em outros jornais custa aí a volta de 5.000 euros. Portanto, esse jornal, eu não sei o valor de uma página, né? Mas na realidade o jornal abdicou-se de ganhar muito dinheiro com essa página, e ao mesmo tempo eu continuei abestalhado, sem saber de onde, por que motivo um país da Europa se preocupar tanto com a política do Brasil, por que um país da Europa preocupar tanto em denegrir a imagem do presidente do Brasil. Continuei a matutar nas minhas ideias. Eu lembro que o senhor Francisco Pinto Balsemão,
que fundou esse jornal em 1973. E como eu já disse, é um jornal de vanguarda, de boa qualidade, e é um jornal que é muito requisitado pela elite, né? Embora esse jornal tenha uma estimativa de 85 mil tiragens, né? 85 mil exemplares vendidos, entre impressos e as modalidades impresso e digital. Portanto, é um jornal que vende e vende para uma grande elite. Mas então esse mesmo Pinto Balsemão, o senhor jornalista, funda então em 1991, no dia 6 de outubro de 1991, ele funda um canal de televisão. O canal de televisão é a Sociedade Independente de Comunicação, ou seja, SIC, né? Funda um canal de televisão que é um exemplo de uma Rede Globo brasileira, né? Uma Rede Globo portuguesa, um exemplo, né? Ele funda um canal de televisão e esse canal de televisão também é um dos mais assistidos em Portugal. Eu não vou dizer que é o mais assistido, porque eu também não conheço o Ibope, mas é um canal de televisão, um dos mais assistidos e influenciados em todo o território português. Então o jornal em 73, a televisão em 92. Mas o que é que tem uma coisa? Quando continuei abestalhado, passou-se a tarde toda, tive a pensar aqui, acolá, mas eu lembrei que em tempos atrás apareceu uma notícia de que a Rede Globo de televisão brasileira havia fechado uma parceria de negócios com o canal de televisão, a SIC. Eu tive a pensar que essa SIC de Portugal, ela chega a exibir 2 a 3 novelas brasileiras, portanto, todas as novelas que já passaram no Brasil, passam em Portugal, passaram em Portugal também. Aqui já passou umas 4 ou 5 vezes, Roque Santeiro, Rei do Gado, todas as novelas que são exibidas no Brasil vêm para Portugal e são exibidas então por esse canal de televisão. Aí essa grande parceria entre a televisão brasileira, a Rede Globo, e a SIC. Então comecei a encaixar. Eu quero dizer para vocês, minha gente, que eu não percebo absolutamente nada de política. Eu sou apenas um simples historiador. Mas, inevitavelmente, todo historiador sempre tropeça nas barreiras da política. E a política, muitas vezes, são um conjunto, a política é um conjunto de barreiras, muitas vezes intransponíveis, e muitas vezes a política acaba erguendo algumas bastilhas diante dos nossos olhos, e essas bastilhas invisíveis permitem com que nós não percebemos, né, como é que é essa engrenagem política. Então tive a refletir um pouco mais e eu pensei, afinal de contas, se a televisão brasileira Rede Globo, ela tem uma parceria comercial com a SIC foi fundada pelo jornalista Francisco Pinto Balsemão, que também é proprietário, né, ele é o diretor do Jornal Expresso, portanto, estava desmiuçado o novelo de lá. Está aí o motivo pelo qual essa pré-campanha, eu chamo isso de pré-campanha sim, porque da forma que está colocando aqui, essa pré-campanha, ela eleva o Moro. Eu lembro que quando o Bolsonaro foi eleito presidente, os jornais dedicaram muito pouco, nunca, jamais, imagina, nunca um presidente Bolsonaro conquistou uma página de uma revista dessa forma. O Lula sim, o Lula reinava nas páginas das revistas de quase toda a Europa, né? Principalmente os países comunistas, né? Os países socialistas da Europa, o Lula reinou. Mas o Bolsonaro ele nunca teve esse protagonismo todo, né? Então, nunca, eu desconheço da história, uma vez que esse grande jornal dedicou, né,
Isso aqui nem é isso aqui para mim é um outdoor, né? Dedicou um outdoor tão grande em homenagem, né, à pré-campanha, que isso é uma pré-campanha. Refleti de novo, continuei abestalhado, tentando entender, juntar, compreender, né, por que um jornal na Europa ele está preocupado, né, com os destinos de uma nação, embora é uma nação irmã, pelo menos na língua, né? Nós somos país de língua oficial portuguesa. Mas depois eu tive a refletir também, há uns dias atrás aí, nós tivemos também outro jornalista, né? Um jornalista muito conceituado, inclusive esse jornalista, ele tem aqui uma crônica, ele é um cronista desse jornal, né? Lá mais por fim, nós temos aqui uma crônica muito grande desse jornalista. Vamos lá ver aqui, esse jornalista é muito conceituado aqui em Portugal. Muito bem, bom, aos poucos nós vamos chegar lá. Ok, sim, essa página inteira é dedicada à crônica de um jornalista, que eu terei aqui o nome dele. Muito bem. Eu confesso a vocês que eu estou um cara aparvalhado. Até agora, deu até indigestão essas informações todas, mas a gente fica um bocado sem norte com uma situação dessa, né? Então, vamos lá ver. Muito bem. Miguel Sousa Tavares. O Miguel Sousa Tavares é colunista desse jornal. O Miguel Sousa Tavares é colunista de um outro jornal e ele é comentador de canais de televisão. Canais porque tanto ele está na SIC, que é essa que eu falei, como é a TVI. Eu lembro que esses canais de televisão são canais independentes, privados, digamos público-privados. E como é que ele veio parar nesse canal, né? Olha bem. Veja aí, tem que arrumar aqui as coisas. Muito bem. Vocês desculpem estar um bocado atrapalhado, porque são tantas informações e eu espero que vocês não perdam o rumo desse vídeo. Portanto, há uns dias atrás, o jornalista Miguel Sousa Tavares é um jornalista muito conceituado em Portugal, uma pessoa muito requisitada em grandes eventos, enfim, na sociedade, não há quem não conheça o Miguel Sousa Tavares, né? Nas suas colunas sociais e nos seus programas de televisão, como comentarista. Então ele esteve na TVI há uns dias atrás, e ele esteve então a dar uma boa reparação. Ele esteve a falar tão bem do Bolsonaro, tão bem, que eu vou repetir as palavras que esse jornalista falou sobre Bolsonaro. Presta atenção. Assim disse Miguel Sousa Tavares: nesse momento o país é dirigido por um fantoche, chamo-lhe assim, até me custa dizer assim, até dói minha alma. Pensar que esse é o país de Machado de Assis, Drummond de Andrade, João Cabral de Melo, Chico Buarque, Juscelino Kubitschek, Niemeyer. Um país de gente extraordinária, e conseguiu eleger que é alguém que é absolutamente ignorante, inimputável, incompetente e cruel. Estamos a assistir todos os domingos esse espetáculo inimaginável, que é um presidente que tem 20% da aprovação nas taxas e nas sondagens. O texto é muito longo, mas já deram para perceber que o homem falou muita gentileza sobre o presidente Bolsonaro, né? Chamou o Bolsonaro de ignorante, inimputável, incompetente e cruel. Isso o jornalista português, o Miguel Tavares. Fiquei naturalmente aparvalhado,
abestalhado e mais qualquer adjetivo que vocês possam imaginar, quando eu assisti também esse senhor, esse jornalista português, a fazer esse comentário tão maldoso, tão impróprio, tão impertinente, para deturpar, denigrir e diminuir a imagem de um presidente de uma nação, de um país continental, habitado por 210 milhões de habitantes. Eu pensei comigo, com que propósito? Naturalmente, ele não fez isso também despropositadamente. Continuei juntando essa informação desse senhor jornalista, essa publicação, essa pré-campanha do Moro, continuei com azia, continuei às voltas, tentando entender. Eu lembro vocês que eu sou historiador, mas eu não sou político. Se vocês me perguntarem de história, eu domino essa área. Portanto, eu domino muito bem história. Mas, como diz, a história sempre atropeça nas barreiras da política, mas a política ergue bastilhas enormes que nos vedam as vistas. Ela passa, isso quando se trata de uma política pretensiosa. Mas continuei refletindo sobre a intervenção desse senhor e sobre então a pré-campanha do Moro na revista do jornal O Expresso. Pensei, refleti e caiu a noite e eu continuei dar volta o meu estômago para entender alguma coisa. Então eu cheguei à seguinte conclusão. Como eu digo para vocês, eu sou historiador, eu não sou político, não sou filiado a nenhum partido político, não faço parte de nenhuma campanha política, não sou nada disso, sou apenas um historiador. E cheguei a uma conclusão que talvez eu esteja errado, ou talvez eu seja muito burro para chegar a uma conclusão dessa, mas é a conclusão que eu cheguei, que só vou por esse caminho. Vamos lá ver uma coisa. Em Portugal, nós estamos aproximando o tempo das campanhas presidenciais. Nós temos aqui uma coligação, em Portugal, uma coligação, ou seja, os partidos, os grandes partidos de Portugal, desculpa. Estou tão besta que até a voz some. Então, Portugal é governado por um governo socialista e há uma coligação entre partidos, eu diria que são 3 partidos fortes, que se juntaram, fizeram uma espécie de um acordo, uma coligação, e essa coligação eles deram o nome de geringonça. É como se juntasse 3 coisas, é um 3 em 1. Pronto. E as coisas têm ido bem até então com essa chamada geringonça, essa coligação entre os partidos, que são o PS, PSDB e o Bloco Esquerda. E temos outros partidos por aí, mas só que de repente surge um partido aí que tem uma tendência a ser um partido meteoro. Esse partido chama-se o Chega. O nome dele é Chega. E à frente desse partido temos um candidato que vai causar vai dar muito trabalho para essa coligação. Esse candidato chama-se André Ventura. O André Ventura vem com uma campanha muito, digamos assim, acertada, porque ele está mexendo com bases tradicionais do país, sem querer entrar no ramo da política, mas atualmente o André Ventura está começando a dar os primeiros sinais de turbulência, ou seja, o André Ventura vai causar uma grande turbulência política em Portugal. Isso é inevitável. Ora, eu acredito que, através dessa grande turbulência política, se essa coligação, se esses partidos tradicionais, o governo atual, que é um governo socialista, não fazer frente, eu acredito que o André Ventura vai ganhar as presidenciais em Portugal. Então, está concluído o meu raciocínio. Vamos lá ver uma coisa. Moro em pré-campanha. Porque quanto mais eles contribuírem para a queda do Bolsonaro, melhor será para a SIC,
que tem negócios com a Rede Globo, né? Que a Rede Globo, como nós sabemos, ela enfrenta passa por alguns conflitos com o atual presidente Bolsonaro e não se entende bem. Rede Globo com Bolsonaro não se entende bem, né? Então, aqui com essa pré-campanha, o Expresso mata um coelho ou seja, ela mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ela faz uma campanha contra a direita. O leitor tradicional do Expresso, quando lê essa matéria, quando lê o que está dentro desse jornal aqui, é que só fala mal do presidente Bolsonaro, ou seja, é uma má imagem do Bolsonaro. Não só esse jornal, como todos os jornais diários de Portugal, não há nada que fale em favor do Bolsonaro. Todos atacam. Aí eu refleti, só 2, isso é matar 2 coelhos com a cajadada só. O jornal investe essa campanha semanal, né? Essa revista, esse jornal, falando do grande juiz Sérgio Moro e atacando o Bolsonaro, que eu tenho aqui, ataca. Na verdade, eles estão reproduzindo, né? Eles estão reproduzindo matéria que são enviadas para cá, né? As pessoas enviam matéria e quem envia as matérias para cá normalmente são jornalistas que têm ligação com a esquerda. Com licença. Então a conclusão que eu chego nesse enredo todo, minha gente, é que o senhor Miguel Sousa Tavares, como ele agride, esse aqui vai mais além. O Jornal Expresso, eu diria que tanto a revista, né, a revista como a notícia que está no jornal, ele foi mais sutil, ele não agrediu tanto. Mas esse senhor aqui, o Miguel Sousa Tavares, ele foi inescrupuloso, maldoso e impertinente ao tecer esse comentário tão infame contra o presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro. Eu quero dizer para vocês que eu não sou partidário, eu sou historiador, mas como eu tropecei nessa história política, eu não poderia ficar indiferente em fazer esse comentário. Então, quando esse senhor fala que o presidente do Brasil, o senhor Miguel Sousa Tavares, fala que o presidente é ignorante, inimputável, incompetente e cruel, eu vou responder então à altura dessa infâmia. Senhor Miguel Sousa Tavares, esse tipo de comentário, ele é muito comum em 2 circunstâncias. Primeiro, sabe aquela situação em que o marido deixa a sua mulher e vá para os braços da amante? Muitas vezes o homem arruma um amante, né? E vai viver com a amante, né? E a mulher, naturalmente, fica sem seu marido e ela começa a praguejar o seu marido de todas as formas. Ah, meu marido é um ignorante, meu marido é um imputável, meu marido é um incompetente, meu marido é cruel. Tudo isso a mulher fala e mais um monte de asneira ela fala na hora do seu ódio, né? Então esse comentário se enquadra bem à mulher mal amada. Não se enquadra bem a um jornalista do seu quilate, porque o jornalista, pelo que eu conheço, a missão do jornalista é noticiar verdades e ser imparcial à notícia. O jornalista tem esse compromisso com a informação. Ele deve ser imparcial. Então, essa parcialidade violenta com que o senhor fala acerca do Bolsonaro, eu diria que esse é comentário de mulher mal amada. Também se enquadra bem em outro tipo de pessoa. Quando 2 pessoas se conhecem, têm intimidade, né? Intimidade suficiente para comerem no mesmo coxo, por exemplo,
Aí essas pessoas podem até falar, olha fulano, você é imputável, você é cruel. Pode, porque as pessoas estão habituadas a comer no mesmo coxo. Mas que eu saiba, senhor Miguel Souza Tavares, o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, nunca comeu no mesmo coxo que a Vossa Excelência. Portanto, fica a minha indignação, porque eu acho que o senhor foi infeliz, foi impertinente, é o senhor que foi cruel e ao mesmo tempo o senhor não honrou o seu compromisso de jornalista, que é ser imparcial. Jornalista não tem direito nenhum de agredir uma pessoa dessa maneira. Isso é agressão. Agressão verbal, né? Então, o senhor não pode chamar uma pessoa de inimputável com base no que assiste na televisão, com base no seu conhecimento. Ele pode ser tudo isso. Pode ser. Mas na qualidade de jornalista, convinha que o senhor tivesse moderado nas palavras. Está aí também a conclusão que eu chego, que essa matéria desse canal de televisão, a intervenção desse senhor com essas palavras tão infames contra o Jair Bolsonaro, também é para que o público que estava assistindo aquele canal de televisão tivesse uma má imagem do Bolsonaro. Aí quando chegar as eleições presidenciais em Portugal, as pessoas vão pensar, o alto lá, eu não vou votar no André Ventura, porque se o André Ventura é da direita, o Bolsonaro também é da direita, se esse homem é tão mal assim, então isso também é matar dois coelhos com uma cajadada só. Difamar a imagem do presidente Jair Bolsonaro e ao mesmo tempo levar uma má imagem, construir uma má imagem nas entrelinhas para que o povo pense duas vezes antes de votar no André Ventura. Então, minha gente, esses são os atropeços que nós encontramos nos caminhos da política. Eu quero dizer a vocês que sou, sim, apreciador de história. Mas quando nós atropeçamos, damos de cara com uma bastilha desse tamanho, nós sentimos a vontade de derrubá-la. Quando nós encontramos na nossa frente um muro de Berlim invisível, é nosso desejo botar abaixo esse muro para que circule a verdade. Portanto, essa é a minha reflexão sobre essa matéria do jornal Expresso, da revista. Eu, particularmente, acerca deste senhor aqui, é bem possível sim que ele se candidate, é bem possível que ele possa chegar à presidência. Mas só que ninguém vai acreditar. No meio político existe uma coisa chamada código de conduta e de ética. Porque se ele atuou de forma a gravar conversas do presidente, nenhum companheiro político vai ter confiança nele, vai estar sempre com o pé atrás. Se ele chegar a ser eleito presidente do Brasil, ele vai ter um governo de enfado e cansaço e vai ser um péssimo presidente, porque as pessoas vão estar sempre desconfiadas dele. A pior coisa é atuar num lugar onde atua a desconfiança. Portanto, é possível que ele ganhe sim. É possível que depois desse grande outdoor que está aqui gratuitamente, né? Um homem que consegue um outdoor desse tamanho, né? Essa pré-campanha que atravessou a fronteira, com esse outdoor eu acredito que ele ganha a presidência da República. Acredito. Né? Mas será um governo de enfado, cansaço e estresse e andará pisando em ovos que ninguém vai confiar nele. Se ele traiu o presidente no sentido de difamar, eu não vou dizer a palavra difamar, porque eu também voltamos atrás dessa palavra. No sentido de gravar conversas do presidente, fazer uma coletiva de imprensa e deitar abaixo a dignidade do presidente que o colocou lá, então ele fará com os outros, né? Então, minha gente, ficamos assim, esse recadinho de hoje, muito indignado sim.
eu quero dizer que o André Ventura, voltando ao André Ventura, eu tenho certeza absolutamente que o André Ventura será um grande meteoro político e quando eu acredito que o André Ventura agora está aquecendo os motores, mas quando esse André Ventura acelerar, vai dar muito trabalho sim. Então a conclusão que eu faço é que essas matérias que saem nos canais de televisão e nos jornais como o Expresso, eles estão querendo matar dois coelhos com uma cajadada só. Saudação para todos vocês e um grande abraço para todos.